Tudo bem, Paulo? Boa noite. Oi, Ingrid, tudo bom? Tudo bem. Paulo, eu tenho uma curiosidade em saber, assim, ó, que a gente vem gravando os vídeos contigo, né? E uma curiosidade em saber como surgiu a vontade, como tu teve esse gatilho de fazer teatro. Eu sempre participei de várias atividades quando novo, não é? Eu fui do Grêmio Estudantil na minha escola, eu fui presidente de movimento estudantil na escola. Aí eu fui presidente durante 2 gestões da União Municipal dos Estudantes em Rosário do Sul, nos anos 90. E me lembro que eu organizei os primeiros festivais de teatro estudantil na cidade, junto com o CIAI, que tinha aqui, que era o Centro Especializado de Artes Integradas. E eu tive uma experiência no Fundamental, que teve um projeto do governo do estado que chamava Projeto Ler, que era um projeto de incentivo à alfabetização. E eu me lembro que na escola que eu estudava, o que hoje se chama Instituto Estadual de Educação Deputado Rui Ramos, eu era aquele estudante lá do 6º, 7º ano, agora não me lembro, e eu me juntei com os alunos lá do básico, o antigo básico, que hoje é o ensino médio. E tinha uns rapazes e umas gurias lá muito legais. E é a mesma escola que saiu a Bárbara, que hoje é uma baita de uma atriz a nível estadual, a Bárbara, o Elker Paes também veio do Rui Ramos, grandes artistas que saíram de lá daquela escola, e eu tenho orgulho de ter estudado lá e a gente tem essa história. E a gente montou um teatro lá e eu me lembro que a gente queria dar um troféu pro vencedor e não tinha direção, não tinha. Me lembro que a gente roubou o tapete da direção para fazer o palco, juntou todas as classes, atamos com cordas, fechamos a sala lá do espaço de arte que tinha lá com jornal, depois com papel pardo. Chamamos as crianças para assistirem, as outras turmas acabaram fazendo outras sketches para concorrer, chamamos alguns professores para avaliar. Eu me lembro que a nossa ganhou, foi bem legal, que foi bem divertido. E aí a gente tinha na escola, que a gente fazia na época, técnicas industriais, técnicas agrícolas e técnicas domésticas. E nas técnicas industriais, eu me lembro que a gente conseguiu pegar a chave, o professor da época nem sabia. Eu me lembro que os guris seguraram a minha mão, colocaram assim, começaram a passar a serra tico-tico pra gente fazer um troféu que a gente viu numa revista, em algum lugar, o troféu, acho que era esse nome, o troféu Palma de Cannes, alguma coisa assim. Mesmo com tão pouco. Aí a gente pegou um corretivo, escreveu troféu Palma. Tudo mais, todo mundo queria aquele troféu. Tudo, então, com tão pouco, vocês conseguiram realizar e dar o primeiro passo. Fizemos aquela história de teatro. Foi muito divertido, foi uma brincadeira muito legal. Eu me lembro que o rapaz que fez comigo, o Miguel, hoje ele é um homem das Forças Armadas a nível nacional. E depois eu tive essa movimentação de arte dentro da União Municipal de Estudantes, junto com o Centro Especializado de Artes Integradas. E nessa mesma época, dos anos 90, eu assumi a diretoria da União Gaúcha de Estudantes, a UGES, em Porto Alegre, e eu fui o diretor estadual de cultura dentro do movimento estudantil, do movimento do ensino médio, do ensino secundário. E eu me lembro que na época a gente lutava para não vender e nem derrubar o prédio da União Gaúcha, que era em frente ao atual Praia de Belas. E eu me lembro que nós, com uma força grande, conseguimos fazer um show que era o PPC, o CPC, o Centro Popular de Cultura, que a gente batalhava para colocar em todas as regionais do Rio Grande do Sul e do Brasil, junto com a UBS, a União Brasileira de Estudantes, e junto com a UNE, a União Nacional dos Estudantes. Eu era bem ligado a essa movimentação política estudantil a nível estadual e nacional. Sim. Nós conseguimos trazer Mercedes Sosa para um show onde nós produzimos e nós organizamos em Porto Alegre, na sede da União Gaúcha de Estudantes. Foi uma coisa memorável, fantástica. Eu nunca tive tão perto de uma mulher tão fantástica que foi Mercedes Sosa. Conhecer e ver ela pessoalmente, jovem. E de lá, depois voltei para seguir desenvolvendo minhas coisas em Rosário. Resolvi fazer teatro
e querendo fazer teatro no Rosário do Sul. Eu me lembro que aqui o CEAI, o Centro Especializado em Artes Integradas, estava montando um espetáculo chamado Arena contra Zumbi, de Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal e Edu Lobo. E eu, na época, não tinha a mínima noção que esse teatro, ele falava do teatro do oprimido, que é uma das coisas mais importantes para o teatro brasileiro, que era a representação máxima contra a ditadura militar dos anos 60. A ditadura terminou em 1985. Então, N pessoas no Brasil foram mortas, assassinadas, desaparecidas, e o Teatro de Arena foi o grito, foi junto com a ação do Teatro do Oprimido, foi a forma que o artista conseguiu se manter. E Arena contra Zumbi, depois teve Arena contra Tiradentes e outros trabalhos. E esse trabalho estava acontecendo aqui em Rosário do Sul nos anos 90, e eu queria fazer parte, mas sem entender. Eu só sei que eu queria fazer teatro. E não me aceitaram, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez. Não. Porque diziam que eu não tinha o corpo para isso, que eu era gordo, que meu cabelo não era legal, porque eu era da vila, ou porque eu não falava direito. Como se tivesse um padrão A imposição de padrão. Eu sei que eu fui tentava, bati na porta, até que um dia eu descobri que alguém desistiu. E aí eu fui lá e bati na porta. Eu sei que alguém desistiu, dá pra eu participar, e me olharam com uma cara de dá. Aí eu entrei pro grupo, me lembro na época o diretor Barbosa, cara, muito legal, aprendi o início de trabalho com o teatro dele. Eu me lembro que eu tinha só uma frase: Tungatará Sinherê. Tungatará Sinherê. E aí eu me lembro que depois eu fui assumindo mais trabalhos, mais falas e mais falas. Quando eu tinha cenas inteiras de participação. E eu me lembro que eu fiz Arena contra Zumbi sem entender a Arena contra Zumbi, em 1994. Aqui numa antiga danceteria que tinha aqui na cidade, chamada da Old Skate Dancing, que o pessoal apelidava de buraco. Buraco. E a gente se apresentou lá. Eu me lembro que nessa noite, dessas 2 noites de apresentação, foi mais de 400 pessoas em cada noite assistir. Foi muito legal, porque a gente se apresentava lá embaixo, o pessoal assistia lá embaixo, depois na parte de cima tinha mais uma outra parte para assistir. Foi muito legal. Anos depois, a gente vai ficando mais velho, aprendendo, refiz a Arena contra Zumbi com a minha companhia, Arte Vida Teatro. Anos depois, entendendo teatro de arena, entendendo o teatro do oprimido, entendendo a situação sociológica, a representação da cultura brasileira e da representação que se tem pelo grito de liberdade. Eu tentei falar isso bem rápido, mas eu sempre digo assim, quando as pessoas falam que tudo sabem de teatro, nada sabem de teatro. Então a gente, toda vez que a gente faz teatro, a gente está aprendendo um pouquinho mais. Eu sou um exemplo vivo, porque eu fui negado, insisti. Lutou pelo seu espaço, conseguiu. E aí depois eu fui para um trabalho que eu não entendia o porquê que eu estava ali, mas eu queria fazer aquilo ali. Anos depois eu refiz aquele trabalho, falo sobre isso para os estudantes na minha sala de aula, sobre a importância do teatro do oprimido, não é? Nos estudos de sociologia, para hoje a gente valorizar cada vez mais o movimento do teatro brasileiro, tanto numa célula que é o Rosário do Sul, que se espraia pelo Rio Grande do Sul e Mercosul, como em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, porque eu acredito que a célula maior do sistema, o corpo, é o Brasil, e nós estamos trabalhando todos juntos. Essa é uma fala. Paulo, muito obrigada. Eu que te agradeço. Pela explicação, né? Curiosidade está aí. Nós teremos mais perguntas. Mais ainda, perguntas. Mais vídeos virão. Obrigado. Né, nesses 30 anos que tem que comemorar. Né? E eu acho que a forma de comemorar é fazer com que a memória e essa trajetória ela fique viva. E eu fico muito feliz de estar conversando com as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. E essa conversa que eu tenho com vocês, as minhas atrizes e a minha técnica, porque é a maneira da gente mostrar que é uma caminhada. Vocês também têm as caminhadas de vocês, os anos de estrada de vocês, que vocês também devem comemorar a história de vocês. E todo mundo que tem o seu sonho em todo espaço do nosso território brasileiro deve comemorar a sua luta e a sua força dentro da cultura. Muito obrigado. E que Oxalá abençoe todos nós. Com certeza. Boa noite. Boa noite. Obrigado.